Deus seja louvado. Mais uma vez estamos aqui em mais uma live para compartilhar a palavra de Deus e com certeza Deus vai falar com você nessa noite, né? Uma palavra, sempre uma palavra rema, uma palavra revelada para abençoar a sua vida. Quantas pessoas estão chegando aí? O pessoal fala de um aviãozinho, eu não sei como é que é esse aviãozinho não. Então você aproveita e bota esse avião para voar aí, para alcançar um bocado de gente. Pronto. Nossa irmã Fernanda, Deus abençoe, minha filha. Glória a Deus. Hoje eu tive o privilégio de estar com a nossa irmã pessoalmente. Uma bênção, Deus abençoe grandemente você e sua família, seu esposo, nosso irmão ministro Jean, Rodolfo, Rafael Freitas. Bom, enquanto as pessoas estão chegando aí, eu tenho a palavra de Deus hoje para a tua vida, que está no livro de Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Né? Então vamos lá. Provérbios 15. Que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Bom, só isso. Só isso aí. Essa palavra aqui dá pra gente pregar aqui a noite toda, né? A noite toda. O que é que diz aqui, ó, o texto? A resposta branda desvia o furor, ou a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Bom, é interessante esse texto aqui, porque isso é muito real, é muito claro, né? Isso aqui não tem como falhar, né? A palavra dura, né? A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Isso, eu creio que muitos de vocês, né? Muita gente assim já tem experimentado isso assim de uma forma muito clara, né? Porque amém, está aqui a paz. Eu e minha família ligados na live para a glória de Deus. Irmã Thelma Pereira, muito bom, minha filha. Deus abençoe sua vida. Nosso irmão Gleidson Silva, Deus abençoe, profeta de Deus. Que bom ter você aqui. Eu queria só pedir, vocês que entraram na live, a nossa live, ela tem uma característica, né? Nós temos aqui o compromisso em ministrar a palavra de Deus. E Deus tem, por misericórdia, nos dado sempre uma palavra revelada, né? Para você que ama a palavra, você gosta de comer, né? A palavra é mais doce do que o mel. A palavra é mais preciosa do que o ouro fino, né? Então, você que gosta de ruminar, ruminar a palavra, então você está no lugar certo. Porque o meu compromisso aqui nessas lives é compartilhar a palavra, né? É compartilhar a palavra. Então, se você entrou, permaneça. Pelo menos você não vai fazer muita coisa depois. Daqui a pouco você vai dormir. Mas permaneça que você vai ser muito abençoado. Isso eu lhe garanto. Ok? Então vamos lá.
Vamos lá. O texto diz que a palavra dura suscita ira. A gente tem que ter o entendimento que a gente tem que falar com sabedoria, né? Se você for olhar para Jesus, você nunca viu Jesus falar algo que não fosse temperado, né? A palavra sempre temperada, sempre equilibrada, sempre com sabedoria. Vamos supor, tem pessoas que falam forte, né? E às vezes ressoa, né? Quando a pessoa fala forte, assim, poxa, parece que está brigando, né? Mas é o jeito daquela pessoa. E, na verdade, pastor, quinta-feira o senhor está livre para trazer uma palavra na live. Quinta-feira, meu filho, pode contar comigo, eu estou sempre disponível. Soldado no quartel, está sempre pronto, viu? Pode confirmar aí, profeta Gleidson. E tem uma bênção a live aí do nosso irmão Gleidson, esse profeta de Deus, homem de Deus aí, muito bom mesmo. Então depois aí pode anunciar que a gente vai estar junto lá. Então tem gente que fala forte, fala grosso, fala alto, né, e forte, né? E a gente precisa ter discernimento, porque às vezes as pessoas, poxa, esse cara parece que está brigando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode falar forte, mas falar com sabedoria, né? Tem gente que não precisa de microfone para falar de tão alto que já fala, ok? Mas o segredo é que a palavra tem que vir temperada, a palavra tem que vir assim no óleo, temperada, porque a palavra grossa ou dura, uma palavra forte, ela pode ter uma repercussão, né, distorcida. O que eu quero, na verdade, dizer para você é como o texto diz aqui, que a palavra dura no sentido, né, uma palavra sem óleo, uma palavra sem sabedoria, uma palavra agressiva, uma palavra que fere, né, dura, né? Então, o versículo 2 diz que a língua dos sábios, está falando a palavra proferida, né? Claro, por uma língua, falando da forma como a pessoa fala. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Então a questão não é falar, a questão é você saber falar. Você pode falar a mesma coisa, né? Por exemplo, quando alguém fala no WhatsApp, o que acontece? A pessoa às vezes pode levar a palavra para um lado ou para o outro, porque não tem sentimento a palavra escrita, né? Quando você ouve, quando você vê ela escrita ali no WhatsApp, por exemplo, a pessoa pode se sentir ofendida, mas nem sempre a intenção, né, que a pessoa está escrevendo é aquela. A pessoa pode, poxa, peraí, né? A Bíblia diz que você pode, com uma palavra, abençoar e com a outra palavra amaldiçoar. Tiago fala com muita clareza, né, que da mesma fonte não pode jorrar água de duas naturezas, ou seja, ou jorra água doce ou jorra água amarga, né, ou salgada. Então, aqui, a nossa irmã Gil aqui está falando, rede social não tem sentimento, exatamente. Então a gente precisa ter muito discernimento, porque as pessoas às vezes se machucam. E aí é que entra a sabedoria, né? A sabedoria, ela vem com óleo de Deus, ela vem com azeite de Deus, né? Como diz o autor de Provérbios, que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Então o que a gente aprende aqui? O tolo, a Bíblia diz que o tolo, ele até quando se cala, passa por sábio. Quando ele não fala muito, né, ele se cala mais, ele passa por sábio.
E a Bíblia fala que na multidão de palavras há também pecado, né? Mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a questão é falar menos e ouvir mais, né? Se a gente está falando aqui acerca do falar, eu quero lhe dizer a primeira coisa, que a sua palavra é uma assinatura no mundo espiritual, né? Quando você fala, você está registrando no mundo espiritual um documento. Em outras palavras, a sua palavra é um documento. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e como fala. Por quê? Com a sua palavra você pode ferir, você pode matar, você pode destruir, como você pode curar, você pode, né? Você pode restaurar, renovar, né? E é essa verdade que nós precisamos entender, né? A palavra, ela precisa ser temperada. A Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas palavras. Por isso a gente não pode falar palavra torpe, porque nós haveremos de dar conta no dia do juízo. Mas a nossa palavra tem que ser uma palavra adornada, né? Com sabedoria, como diz aqui o texto, que a língua dos sábios adorna a sabedoria. Mas tem muita gente que, infelizmente, na hora que fala, às vezes não tem intenção, mas na hora que fala machuca, né? Tem pessoas que não gostam de ouvir determinadas pessoas porque elas são grosseiras, né? Elas são grosseiras. E aí é que entra, né, a pessoa que tem eu não estou falando aqui de pessoas estudadas, porque tem pessoas estudadas que são grossas. Pessoas que têm conhecimento, que têm um título, né, que têm algumas patentes, né, assim, profissionais, mas são grosseiras, são mal educadas, né? E tem pessoas que são indoutas, pessoas que não têm muito conhecimento, mas são educadas e têm sabedoria. Eu queria lhe dizer uma coisa: a sabedoria, você não compra sabedoria, você não adquire sabedoria. A sabedoria vem do alto. Sabedoria é espiritual, sabedoria vem de Deus. E a Bíblia diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que lhe dará literalmente, né? Que lhe dará, né? De forma generosa. Deus é um Deus que ele dá àquele que deseja, àquele que quer, né? Então Deus dá gratuitamente, deliberadamente. Agora, o conhecimento é algo que você adquire, é algo que você se esforça, né, para poder alcançar. Você tem que estudar, você tem que gastar tempo, você tem que ter foco, você tem que ter, né, visão. Isso é conhecimento. Conhecimento é luz. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe do conhecimento. E é por isso que ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois, né, a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Está falando de conhecimento, porque o conhecimento é luz sobre a escuridão, é luz sobre a trevas, luz sobre ignorância. Então você precisa entender algumas coisas aqui para entender o que eu quero falar aqui nessa noite. Por exemplo, a palavra no hebraico para sabedoria, melhor, para conhecimento, é luz. É por isso que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o próprio Jesus diz que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, quando a pessoa não conhece, ela se torna ignorante. E Satanás é o príncipe da ignorância. E é o que é a palavra ignorância? É treva, é escuridão. Conhecimento é luz.
Ignorância é escuridão, é treva, ok? Então, quando você conhece a palavra, conhece as Escrituras, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo vem sobre você para tirar você da treva, tirar você da escuridão, tirar você da ignorância. Mas Satanás quer aprisionar as pessoas na ignorância. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por lhes faltar o conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo está sendo levado em cativeiro por causa da ignorância. O meu povo está sendo deixado. Nosso irmão Antônio Trabuco, meu filho, Deus te abençoe, viu? Prazer recebê-lo aqui. Então, palavra para conhecimento é luz. Jesus é o príncipe da luz, enquanto Satanás é o príncipe das trevas, é o príncipe da escuridão, é o príncipe da ignorância. Então, a ignorância aprisiona. E aqui a gente precisa entender uma coisa: a ignorância também mata. A pessoa que não conhece, né, a luz, ela vai morrer nas trevas. Mas literalmente falando também, quando você não tem um conhecimento de uma coisa, você fica todo apertado. Você acaba, né, abrindo o caminho para... Então, queridos, essa é uma palavra assim, muito interessante que faz a gente raciocinar. Né? Aqui alguém está dizendo, Margarete, pior é quem conhece a palavra e não pratica. Exatamente, minha filha. Porque não basta apenas conhecer, né? Isso é religiosidade. Uma pessoa que só conhece, mas não pratica, é religioso. Isso é mais perigoso que aquele que não conhece. Exatamente. Por quê? Por que está travando? Se estiver travando, eu vou ter que sair daqui, que eu estou no local hoje aqui, porque eu estou na igreja, o culto está correndo lá em cima, e por causa do barulho eu tive que descer. Mas se estiver travando, avisa aí que eu vou ter que tomar uma providência, tá bom? Então, como eu estava falando, né? Pessoas, por exemplo, os fariseus, eles eram a nata da sociedade, eram doutores da lei, conhecedores profundos da palavra, né? Os fariseus, os saduceus, né? Então, eles eram religiosos, por quê? Porque eles conheciam a palavra e não praticavam, não aplicavam a sua própria vida. Mas o que é que Josué fala, né? Não cesses, não pares de falar do livro desta lei, mas antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tudo quanto fizeres prosperará. Então a gente tem que aplicar, fazer segundo tudo quanto está escrito. Então essa é a aplicação e nós temos que viver, nós temos que aplicar o que aprendemos, não é verdade? Mas voltando aqui, a palavra dura, né? A palavra dura suscita ira. Veja uma coisa interessante. Outro dia eu estava, olha como isso é interessante. Eu estava no carro, eu vacilei, dei uma fechada no taxista, né? Eu dei uma fechada no taxista. O que foi que aconteceu? Na hora que eu fechei o taxista, eu me dei conta, falei, meu Deus, olha. Aí o taxista acelerou o carro, parou bem assim, né, ao lado do meu carro. Aí eu baixei o vidro, e naquela hora que eu baixei o vidro, aí eu fiz um gesto, que a gente fala com gestos. Aí eu falei, poxa, olha, me perdoe, foi mal, né? Aí eu tive um gesto de humildade. Na hora, ele, não, tudo bem, tranquilo, tudo bem. Então, quando você se humilha, quando você é humilde, né? Quando você tem uma atitude, até numa postura
reconhecendo o erro, né? Isso está falando também aqui que é uma resposta branda, que vai desviar o furor. Enquanto eu já tive outras situações em que eu acabei dando uma fechada em alguém, né? Eu acabei vacilando no trânsito e a pessoa chegou e deu uma outra cortada, né? Deu outra cortada e me provocou e ainda me disse muitas coisas. E quando eu revido naquela mesma altura, se eu deixo acender aqui dentro, né, ficar o sangue, né, fervendo, não vai dar certo. Porque a palavra dura vai suscitar, vai provocar, mas uma resposta branda vai desviar o furor. Vocês estão entendendo? Eu já vi pessoas num trânsito, porque uma fechou a outra, o cara vai lá na frente, fecha o carro, para e parte para a briga. Pessoas que em qualquer situação no trânsito, já vi gente que pegou um revólver para matar o outro, né? Então, olha que loucura. A pessoa, porque fechou a outra no trânsito, tem gente que está ali, ó, tá cheio, tá transbordando de ira, de furor, né? Então qualquer coisinha você acende, né, o pavio ali, já foi, vai estourar, né? Você só precisa uma faíscazinha de fogo, vai detonar. É verdade ou não é? Mas quando você, com atitude, você, né, você vai desviar, você vai, né, desfazer algo, e aquela pessoa, ela vai ter uma atitude totalmente diferente. Você vai ajudar ela a ter uma postura, né, de fato, uma postura mais humilde, né? Então, queridos, a palavra dura suscita ira. Então eu sou uma pessoa, particularmente falando assim, né, a minha postura, eu sou uma pessoa que eu aprendi a ouvir mais do que falar. Quem ouve mais do que fala, peca menos. Amém? Você tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Mas tem gente que fala demais. E quem fala demais acaba, nessas multidões de palavras, acaba pecando mais. Por isso que a Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado. É a Bíblia que está dizendo. Então, nós temos que aprender. Jesus falava muito ou pouco. Jesus falava o suficiente, né? Eu só falo muito quando eu estou pregando, porque aí eu tenho um tempo para poder pregar, eu tenho que falar, senão as pessoas vão... Ué, pastor, parou? O que foi? Engasgou? Aí eu prego, aí eu falo. Mas fora disso, eu sou uma pessoa mais quieta. Eu sou de observar mais, eu sou mais de ouvir mais, né? Eu fico mais quieto. Eu vejo tanta gente que tem, né, uma compulsividade, uma compulsão por falar, né? Aquela pessoa que não controla a língua. E aí que entra a questão que Provérbios diz aqui, que uma mulher embirrenta, que invoca com tudo, fala por tudo, né? É difícil suportar, né? Eu tenho certeza que nenhuma das mulheres que estão aí na live tem esse problema, né? Eu acho que todo mundo, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, né? A gente tem que saber aí onde é que entra a sabedoria dessa mulher. Mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Mas como é que uma tola destrói com as suas próprias mãos? Porque para destruir, ela um dia teve que construir. Ela no mínimo teve alguma sabedoria para construir. Mas ela depois perdeu a sabedoria, né? Perdeu o controle. E ela com as suas próprias mãos, né, de forma insensata, tola, acabou destruindo. Ok? Então, é necessário a gente buscar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus vai trazer as palavras, as atitudes com equilíbrio, né? Com tempero, ou seja, vai vir temperada. Porém, quando você fala sem sabedoria,
você machuca, você fere. E é melhor você parar para pensar antes de falar, porque depois que você fala, já foi. A palavra já foi proferida. Existem 4 coisas que não voltam atrás. Pega essa daí. 4 coisas que não voltam atrás. A oportunidade perdida. Já foi, perdeu. O tempo passado. O tempo passou, já foi. Não volta atrás. A flecha lançada, já lançou, já foi. E a palavra proferida. Então, antes de falar a palavra, porque você pode, a palavra, ela é um registro no mundo espiritual, é um documento. Você falou, documentou. O diabo vai pegar essa palavra e vai chegar diante de Deus, olhar o que ele falou. Aí você tem que ter humildade para agora, né? Poxa, me perdoe, não foi isso que eu queria falar, né? Não foi isso que eu... Às vezes a gente fala uma coisa, as pessoas não entendem. E tem uma outra, né? Fazem uma outra leitura. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você fala, eu estou falando aqui alguma coisa, tem gente que depois vai dizer assim, olha, o pastor falou isso, isso e isso. Eu falo, não falei nada disso. Então há uma distorção muito grande. E aqui que você precisa entender, há uma palavra, né? Uma palavra comunicada diretamente. Eu estou comunicando diretamente com você, tá? É uma palavra. Adão recebeu uma comunicação direta, sim ou não? Deus falou para Adão, não falou para Eva. Só que quando o diabo, ele veio para tentar enganar, né, a Adão, ele não procurou Adão. Por que ele não procurou Adão? Porque Adão recebeu uma comunicação direta do próprio Deus. Então, quando Deus, principalmente é Deus que fala com você, você é segura, pois foi Deus que falou. Não foi qualquer pessoa, foi Deus que falou. Então, Adão segurou o que Deus falou. Por que Satanás não foi diretamente a Adão? Porque ele sabia que ia ser muito mais difícil ele conseguir enganar a Adão. Assim como Deus fala uma coisa para você, né? Então você segura, porque você sabe a fonte que você recebeu aquela informação. Então, uma pessoa não vai conseguir facilmente, né, assim, desvirtuar aquela verdade, aquela comunicação. Então Satanás, ele não veio a Adão, ele veio a quem? A Eva. E é algo interessante aqui que eu quero parafrasear, para que você possa ter um entendimento. Isso é muito importante. Por exemplo, Deus todos os dias, ele descia, né, na viração do dia. E ele caminhava com Adão. A Bíblia né? A internet está ruim? Vamos ver lá. Então me diga aí. Melhorou? Vê se melhorou. Então Adão todos os dias recebia a visita de Deus. E Deus passeava, né, na virada do dia, ali por volta das 6 horas. Então Deus descia, passeava, se comunicava, se relacionava, né? Até que Deus, quando deixou claro para Adão acerca dos termos, do que ele podia e do que não podia, Deus falou, tudo você pode fazer aqui no jardim, né? Só existe uma coisa, você não pode comer, tá travando, né? Então vamos fazer o seguinte, veja se melhorou. Voltou? Melhorou agora? Melhorou, né? Ok. Então é o seguinte, Deus falou para Adão diretamente. E Adão segurou o que Deus falou. Quando o diabo veio para tentar enganar o homem, não veio Adão, veio a quem? A Eva.
Por quê? Eva recebeu uma comunicação indireta. O diabo veio a Eva, porque a segunda palavra retransmitida, né, não veio da boca de Deus, veio da boca de Adão. E sempre quando a gente retransmite alguma coisa que a gente ouviu, a gente acaba mexendo, adulterando, né, alterando ou adulterando, pode ser a mesma coisa, aquela palavra, né? E resultado, quando Adão vem para Eva, Adão chega para Eva e diz assim, capítulo 3 de Gênesis, né? Vamos lá, com muita clareza. Aí Adão na internet. Ok. E agora, melhorou? E disse a mulher à serpente. Está travando. Poxa, vamos lá. Melhorou agora? E agora, melhorou, né? Pronto. Eu vou fazer a live daqui. Vocês podem comer aqui, ó. Vai ver. Toda segunda-feira nós estamos aqui na igreja, né? Agora melhorou. Eu saí de lá do... Abre aqui, minha filha. Deixa eu fazer propaganda aqui desse acarajé. Ficou bom, olha aqui. Toda segunda-feira, aproveitando aqui, ó. Toda segunda-feira. Olha que acarajé delicioso, crocante, né? Aqui na Igreja Batista Livre dos Vales, logo depois do culto, né? Depois do culto, aqui você pode comer um acarajé delicioso. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu tive que sair do local porque estava travando. E para melhorar. Então, o que foi que aconteceu? Quando Deus falou para Adão, Deus falou, né, numa linguagem direta, numa comunicação direta. Adão retransmitiu para Eva, né? Retransmitiu para Eva. Só que essa retransmissão foi uma comunicação, né, indireta. E quando a serpente veio falar para Eva, aí ela muda, ela diz assim, não foi isso que Deus disse, que não podereis comer de todas as árvores? Deus falou que não podia comer de uma. A serpente vem dizendo que não podia de todas. Aí Eva, olha o que Eva fala. Aí Eva chega e diz assim, não, Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores que estão no meio do jardim, mas não podemos comer e nem tocar na árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como já há uma confusão nessa retransmissão de uma comunicação que foi direta para a pessoa-chave. Então o diabo traz essa confusão para poder trazer o engano. Ele usa a palavra distorcendo a palavra. E aí foi que ela acabou entrando no engodo do diabo, comeu da árvore, comeu do fruto da árvore, só que quando ela come, o pecado não se consuma. Ela vai e leva para Adão. Adão vai e come. Quando Adão come, o pecado se consuma. Então, na verdade, o diabo estava de olho em Adão, mas pegou a pessoa mais próxima de Adão. E olha que eu quero chamar uma coisa aqui interessante, tá? Né? Uma coisa interessante é que o diabo vai usar o emocional para alcançar o espiritual. Uma pessoa que não tem um controle emocional vai se permitir, né, engoldar espiritualmente. Então, aqui é que eu quero que você entenda. Emocional não tem nada a ver com espiritual. A gente não pode misturar as coisas, né?
Uma pessoa descontroladamente emocional, com emocional descontrolado, é uma pessoa que vai abrir o caminho para o diabo entrar. É por isso que você tem que, equilibrar a sua alma, o seu emocional, a sua mente, porque uma mente renovada, uma mente, alicerçada na palavra, não vai abrir nenhum caminho para o inimigo entrar. Isso é fundamental, ok? Então, queridos, voltando aqui ao texto que a gente estava compartilhando, a gente precisa saber se comunicar e fazer da nossa comunicação precisa, uma comunicação direta, uma comunicação clara, ok? Uma comunicação clara, porque tem muita gente que na comunicação ele se perde todo, ele fala coisas que às vezes as pessoas não entendem direito, e aí quando a pessoa vai retransmitir algo que ouviu, aí já não sabe mais o que foi falado. Então, nós temos que saber se comunicar. Uma comunicação é fundamental para um relacionamento saudável. Infelizmente as pessoas, por não se comunicarem direito, a falta de comunicação traz confusão. Por isso que a comunicação é fundamental, porque há distorções na comunicação, e a comunicação fala de relacionamento, e se a gente não tem uma boa comunicação, nós vamos falhar também no relacionamento, porque o diabo vai entrar para poder bagunçar tudo, Então, eu vou estar concluindo essa palavra de hoje, conforme o autor de Provérbios, declarou que a língua dos sábios adorna a sabedoria. Então temos que ter sabedoria em comunicar, Numa pregação temos que, por exemplo, ontem eu trouxe uma palavra muito boa ontem à noite, Eu falei uma palavra sobre milagres, Sobre milagres, e eu estou vivendo esse tempo assim, onde Deus tem nos levado a viver acima do natural. Acima do natural é o sobrenatural, Para você viver acima do natural, você tem que viver a palavra, porque a palavra, ela garante as suas atitudes. Quando você vive a palavra, ela já, ela traz a garantia do que você está vivendo, Porque Deus falou assim, aquele que não leva a sério a palavra de Deus, não leva a sério Deus, Quando você ama a palavra, você vai ser amado por Deus, e Deus vai se revelar a você. Então nós temos que levar a sério a palavra de Deus, ok? E aí Deus falou assim comigo, a forma como você trata a palavra vai determinar a forma como você vai ser tratado por Deus. Então, se você levar a sério a palavra, Deus vai te levar a sério. Mas se você não levar a sério a palavra, Deus não vai te levar a sério. Então, aí Deus disse, com longânimo, eu me mostrarei longânimo. Com a pessoa que me leva a sério, eu me mostrarei também, eu não vou levar a sério. Com o misericordioso, eu vou me revelar misericordioso. Com o benigno, me mostrarei benigno. Mas com o perverso, eu também serei perverso, eu serei implacável, eu serei terrível. Então, querido, a gente tem que entender que isso é palavra de Deus. E essa palavra, ela precisa nortear o seu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Eu vou guardar a tua palavra, ó Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então eu tenho que saber comunicar a palavra, falar a palavra, como eu disse no início. Quando eu falo muito é porque falo a palavra, mas mesmo falando a palavra, para não enfadar, eu tenho que falar com sabedoria. Aí voltando, eu estava pregando a palavra no domingo, à noite, ontem à noite, palavra muito boa, revelada, palavra sobre milagres, só que depois eu continuei falando. Ou seja, até um certo ponto Deus está te usando, depois você
Deus sai de cena e você continua. Você começa a enfadar as pessoas, né? E aí, as pessoas, poxa, a palavra estava tão boa, depois o pastor começou a falar outras coisas, que acaba desconstruindo aquilo que você construiu durante a mensagem. Aí o pastor Ramalho estava me falando, pastor, você tinha que parar ali. Ali estava perfeito, estava ótimo. Eu falei, rapaz, verdade. Não sei por que eu fui, né? Então é sabedoria. Então a gente tem que ter sabedoria na hora de ministrar. Na hora de falar tem que ter sabedoria. Ok? A comunicação é fundamental. Você precisa saber se comunicar. Uma pessoa que se comunica bem, ela entrega, né, perfeitamente o recado. Mas uma pessoa que mal se comunica, olha aí uma mensagem que eu acabei de ouvir. Meu netinho quer me ver, né? Então eu vou, vocês conhecem meu netinho? Ô Dan, entra aí, Dan. Entra aí só para que o pessoal possa conhecer. Está lá nos Estados Unidos, né? Eu estou com saudade dele também, né? Então entra aí, Dan, que eu quero vê-lo, né? Aqui na live. Então, queridos, aprenda isso. Olha que coisa interessante. Voltando lá para o Éden, né? Voltando lá para o Éden, revelação. Aí quando o diabo chegou para Eva, né? E conseguiu, que coisa linda! A vovó! Olha aí, conheça meu neto aí, a cara do avô, né? Coisa linda! É o Leon, é Leão de Judá. Leonardo of Judá. Leão de Judá, olha aí, é profético. Profético. Vai pegar, vovô. Beijo, meu. É a cara do avô. Cara do avô. Ei, olha pra cá, rapaz. Você tá na live aí. Pronto, chamou a atenção na live aí agora. Ei, rapaz. Ei, moço. A vovó? Ei, lindo. Beijo. Coisa gostosa. A cara do vovô mesmo, olha aí. Eita, vai ser um pregador da palavra de Deus. Vai ser um pregador da palavra de Deus. Vai ser, ó. É isso aí. Mas vamos voltar aí, vamos voltar. Depois eu chamo ele no particular aqui. Beijo! Bye, bye. Bye, 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 bye. Ok. Pronto, aí só para vocês, né, conhecerem um pouco aí esse menino lindo, 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 né? Mas voltando aqui para a gente encerrar, quando quando Satanás conseguiu enganar Eva, olha que ele usou o emocional de Eva, porque nós somos, por natureza, também emocionais. Temos uma tríplice constituição. Somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Né? O nosso emocional é muito forte na nossa vida. Tem pessoas que, com o emocional descontrolado, ele não consegue ser um homem espiritual. É por isso que a nossa alma tem que estar estruturada para que Deus possa trabalhar de uma forma, né, tremenda na nossa vida. Uma pessoa descontrolada emocionalmente não pode estar à frente de uma obra, ok? Mas veja que coisa profunda, que foi que aconteceu. Adão recebeu uma comunicação direta de Deus, estava seguro, mas o diabo não foi Adão, foi a Eva. Por quê? Eva, imagina aí, o cara ama a mulher, é arriado pela mulher até o estepe, né? Faz qualquer coisa pela mulher. Então o diabo, olha, o diabo é astuto, ele foi à mulher
E a mulher com um jeitinho foi lá, chegou ao homem, e Adão, que tinha a palavra segura de Deus, acabou se deixando levar pelo engano e comeu do fruto. O que aconteceu? Depois que comeu, aí o pecado, enquanto Eva comeu, o pecado não se materializou. Mas quando Adão comeu, aí ele consumou o pecado. E aí, o diabo foi, pronto, conseguiu, né? Conseguiu destruir por um tempo aí esse plano de Deus. Só que o diabo, para fazer isso, o diabo entrou por um corpo de forma ilegal. O diabo entrou por o corpo de uma serpente, né? E aí é como se ele chega para Deus, pronto, agora tu não tem corpo, tu não pode agir na terra. Por quê? O Salmo 115, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. O homem agora foi enganado. O homem agora, ele conseguiu ser enganado pela velha serpente, né? E o que Deus pode fazer agora? Aí Deus não tinha corpo, não podia agir. Só que o diabo se esqueceu de uma coisa: Deus podia falar. Deus podia falar. E aí Deus falou. Gênesis 3,15. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e este lhe ferirá o calcanhar. Então, queridos, a comunicação é fundamental. Deus não tinha um corpo para agir na terra. Jesus, ele quando veio a essa terra, teve que entrar na terra por intermédio de um corpo. A velha serpente entrou por um corpo ilegalmente, de uma serpente, né? O diabo entrou por um corpo de uma serpente. Mas, apesar de Deus ter entrado pelo corpo, né? Quando Jesus veio, ele veio com toda a legalidade para resgatar o plano, o projeto de Deus. Ok? Só que mesmo que Jesus, quando ele voltou para a destra do Pai, ele deixou um outro Consolador que estaria conosco todos os dias. Então, Jesus hoje ele tem legalidade, porque ele tem o corpo glorificado. O corpo dele, quando ressurgiu, né, foi glorificado. E ele está intercedendo à destra do Pai por cada um. Ele está defendendo os interesses da terra lá nos céus. Enquanto hoje nós defendemos os interesses dos céus aqui na terra. Então existe uma ligação, existe uma parceria, né? Por isso que oração, que é relacionamento, é mais do que monólogo, diálogo, é relacionamento, né? Além de ser comunicação, né? Ou seja, é você legitimar os interesses dos céus aqui na terra através da legalização. Você legitima, você legaliza. Eu tenho autoridade na terra, então eu abro o caminho para Deus agir na terra, através de um corpo, através da minha própria vida. Mas além de Deus usar o meu corpo, Deus pode, né, agir falando. Ele continua falando. Ele continua falando. Então Deus pode intervir na terra falando. Jesus interviu com legitimidade, com legalidade, através de um corpo, né, como eu e você temos esse corpo. E quem tem autoridade na terra é quem tem corpo, que é a entrada, né, a entrada natural nesta terra. A porta de entrada nesta terra é através de um corpo. Por isso que Jesus teve que encarnar, receber uma vestimenta, né, uma roupagem humana, né? Então, Jesus voltou para a destra do Pai. Ele tinha que voltar para se cumprir as Escrituras, porque ele vai voltar agora, ele vai retornar para buscar a sua igreja, vai ter um encontro com a sua igreja nos ares, e nós vamos ao encontro do Espírito Santo que está aqui, vai estar nos conduzindo à presença do noivo, né? Mas o Espírito Santo,
Ele não tem corpo, mas ele fala. Por isso Deus tem, né? Deus tem legalidade, porque ele tem a parceria com o homem. E o que ele diz? Que o Senhor Jeová não fará coisa alguma aqui na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele diz: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Deus não oculta, porque ele trabalha em parceria. Nós estamos em aliança. Nós estamos em aliança. Hoje o Espírito Santo deixou de habitar num corpo, que foi o de Jesus. Melhor, ele passou a habitar além do corpo de Jesus, passou a habitar em cada corpo que abriu a porta para ele habitar. Então Deus tem legalidade porque ele habita dentro de nós, né? E através da minha vida eu abro a porta para os céus. Oração é legitimar uma ação divina, uma ação celestial, uma ação do reino de Deus aqui na terra. Isso é oração, é relacionamento, é parceria, é comunicação, é tudo isso. Então, queridos, que nós falamos nessa noite, né? Voltando aqui à palavra, dura suscita ira. Então nós temos que agir com sabedoria, porque a língua do sábio adorna a sabedoria. E essa sabedoria vem de Deus. E aquele que quer sabedoria é só pedir e Deus dará liberadamente. Deliberadamente Deus vai nos dar sabedoria, né? Enquanto a inteligência, o conhecimento, você adquire através do seu próprio esforço, através, né, do seu estudo, você vai adquirir. Você pode se formar, ser bastante, né, culto. Isso você adquire, é uma conquista sua, mas sabedoria não. Sabedoria vem dos céus. Sabedoria vem de Deus. Tem gente que não sabe escrever um ó direito, mas quando fala, ele consegue, né, tocar profundamente, arrancar lágrimas de pessoas. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui em pleno culto, aqui acabou o culto agora. Está todo mundo vindo comer acarajé, lanche ali. Não é um movimento aqui na igreja, né? Então, a bênção. Toda segunda-feira. E amanhã temos aqui o nosso culto de doutrina, né? Palavra rema, palavra revelada para abençoar a sua vida. Então, aprenda com esse ensinamento de hoje, tá? Na hora de falar, seja sábio, não fale pelos cotovelos, não fale deliberadamente, né, sem pensar no que vai falar. Fala, né, primeiro pensa, né, ouça mais, fale menos. Na hora de falar, fale com sabedoria. Pense antes do que vai falar, para não falar besteira. Para não falar e depois ter que desfazer o que falou, né? Palavra dura suscita ira. Mas a língua dos sábios adorna a sabedoria, né? Adorna a sabedoria. Então fale com sabedoria. Fale pouco. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Se tem muitas pessoas para falar, você vai falar menos. Mas o que fala mais, você já viu uma pessoa que fala muito? Mulher geralmente fala muito. Não fala, minha filha? Verdade. Mulher fala demais. Eu falo bem. Agora, pastor, você sabe por que a mulher fala muito? Sim, meu filho. Cientificamente, é comprovado que a mulher conversa mais que o homem. Ela fala demais. Por quê? Porque daqui que o homem entende, ela tem que falar 10 vezes. Por isso que ela fala. Eita glória! Eu não entendi não, minha filha. Fala de novo aí. Pastor, a mulher fala muito, porque daqui que o homem entenda, ela tem que repetir 10 vezes. Por isso que ela fala muito. E por isso que a velha serpente foi logo na mulher. Que ela ia entender logo, né? Pra isso, pastor. Não, eu falei aqui, na verdade, eu falei aqui que a serpente foi logo na mulher, porque a mulher é mais emocional. É verdade. Né? A mulher, ela é ganha pelo que vê. Não, o homem é pelo que vê, a mulher é pelo que ouve. Então a velha serpente foi logo no ouvido da mulher, né? Foi no ouvido da mulher. E a mulher é mais emocional.
Então, não se pode misturar o emocional com o espiritual. Adão recebeu uma palavra de comunicação direta de Deus, foi o que eu falei aqui. Né? Então, o diabo não ia conseguir convencer Adão. Mas foi na mulher. A pessoa queria, né, se envolver mais emocionalmente. Às vezes você está namorando e esquece de Deus. Olha aí, às vezes você está num relacionamento, né, que às vezes Deus nem aprova, mas você nessa hora esquece de Deus. Você deixa Deus de escanteio. Aí a velha serpente entra, né, e acaba, olha aí, Deus abrindo o entendimento. Tá vendo? Então, não misture o emocional com o espiritual. Deus deu uma palavra espiritual, nada de obediência. E aí, a velha serpente usou a mulher para entrar no emocional de Adão, né? E ele, infelizmente, não vigiou e acabou levando todo mundo. Caiu na conversa da mulher. E a velha serpente alcançou o homem através da mulher. Então, vigia você, né? Não dê muito ouvido aí à mulher não, viu? Ouça mais Deus. O que aconteceu com Abraão? Abraão, em vez de ouvir Deus, foi ouvir Sara. Né? Até hoje o povo paga por isso, né? Porque veio Ismael e os ismaelitas vivem em guerra com o povo judeu até hoje. Agora vale fazer uma ressalva, né, pastor? Tem momentos que o homem deve ouvir a mulher. Por exemplo, se não ouvisse Débora, naquele momento, aí a mulher sabe mesmo. A mulher sabe. A mulher sabe que aí, traz, que constrói, que edifica. Mas teve também Sara. Quando Sara repreendeu Abraão em relação a Ismael e a Isaac, aí, agora, Sara estava certa. Aí Deus repreendeu Abraão e falou, olha, agora ouça Sara, porque verdadeiramente o filho da escrava não vai herdar com o filho da promessa. Então tem hora que a mulher dá uma, né? Mas graças a Deus que não é ninguém que está na live. Não é ninguém que está na live, é tudo mulher sábia. Não é verdade? Amém. Aqui, as que estão aqui também é tudo sábio. Né? Glória a Deus. Aí, tá vendo? Mulher sofre, viu? É, mas a mulher, se não fosse a mulher, o homem estava perdido, né? Não teria multiplicação, porque é do ventre da mulher que se multiplica. Então, eu fico por aqui. Deus abençoe. Venha segunda-feira comer um acarajé gostoso. Né? Tem a bará também, muito bom. E o culto aqui, olha aqui, olha como é que está aqui o povo aqui. Olha como é que está aqui, ó. Espera aí. Olha como é que está aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. Comendo carajé aqui, uma benção, uma benção, uma benção. Pois é. É isso aí. Então, beijo no coração. Amanhã tem mais, às 21 horas. Recado hoje foi mais descontraído, né? Amanhã, 21 horas, espero você. Estaremos em mais uma live. Essa semana vamos estar com o pastor Josué Brandão, vai ser uma bênção, né? Também o pastor Gilmar e outros pastores. Deus abençoe. Beijo no coração. Amo vocês, né? E amanhã estaremos aqui ministrando aqui no culto de doutrina. Né? Deus abençoe. Até amanhã, se assim Deus permitir.